O ar-condicionado do restaurante do resort não conseguia aplacar o calor que subia pelo pescoço de Felipe. Seus olhos varriam o salão, procurando uma explicação para o que estava acontecendo. O coração disparou quando reconheceu aqueles cabelos castanhos ondulados na mesa ao lado. Suas mãos tremiam e o garfo escorregou dos dedos, tilintando contra o prato de porcelana. Juliana, sua acompanhante, continuava tagarelando sobre o buffet liberado e a esposinha comendo pão seco em casa. Mas ele já não ouvia mais nada. O sangue gelou nas veias. De todas as pessoas no mundo, justo ela estava ali, ouvindo cada palavra. Ao voltar para casa, Felipe encontraria algo que mudaria tudo para sempre. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu convido vocês a acompanharem mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos, quero pedir que você verifique se já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, aproveite para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E nos comentários, me conte de qual cidade e país você está nos ouvindo. Adoro saber de onde vêm nossos ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Agora, acomode-se, prepare seu coração e vamos mergulhar juntos nesta narrativa cheia de reviravoltas, amor e redenção. Renata estava prestes a se casar, não por amor apaixonado, não por interesse financeiro, mas por algo que nem ela mesma conseguia explicar completamente. Era como se o destino a tivesse empurrado para aquele momento e ela simplesmente não conseguisse resistir. Havia uma urgência silenciosa em seu coração, uma necessidade de pertencer a algo maior do que sua própria dor. Seus pais, quando souberam da notícia através de uma ligação telefônica, reagiram com uma mistura de choque e preocupação que atravessou os mais de 1000 quilômetros que separavam São Paulo de Belo Horizonte. "Você perdeu completamente o juízo?" gritou Dona Helena para o celular, sem conseguir conter a indignação que transbordava em cada sílaba. "Com quem você acha que está querendo se casar? Renata, pelo amor de Deus, pense direito no que está fazendo." A conexão estava cristalina, e Renata podia ouvir claramente a comoção que se instalava na casa de seus pais, a 1000 quilômetros de distância. Era como se um furacão emocional varresse a sala de estar da família Monteiro. "Mãe, se acalma, por favor", pediu Camila, a irmã mais nova de Renata, tentando intermediar a situação. "Toma um copo d'água." "Não precisa ficar assim, senão sua pressão vai disparar de novo." A voz de Camila soava suave, como sinos de prata, tentando trazer alguma serenidade àquele momento de tensão familiar. "Não quero água nenhuma", soluçou Dona Helena entre lágrimas. "Quero que alguém coloque juízo na cabeça da nossa Renata. Ela vai se casar com esse homem e me ver sofrendo assim." A mãe fungava, tentando conter as lágrimas que insistiam em escorrer pelo rosto marcado pela preocupação. Camila tentou contemporizar. "Ah, isso é normal, mãe. A Renata já tem 27 anos. Por que ela não haveria de se casar? Se o ex-namorado dela se mostrou um completo imbecil, isso não significa que todos os homens sejam iguais. Ela merece ser feliz mais do que qualquer pessoa que eu conheça." A defesa veio carregada de carinho fraternal. Dona Helena, ainda chorosa, explicou em voz embargada. "Você não entende a gravidade da situação, Camila. Sua irmã vai se casar com um viúvo que tem 2 filhas pequenas nos braços. Uma delas é praticamente um bebê ainda. Me diz, ela está em sã consciência? Por que ela precisa assumir um fardo desses? Não bastou tudo o que ela já sofreu?" Ao ouvir essas palavras, Renata sentiu um nó se formar na garganta. Foi quando escutou a voz grave de seu pai, seu Antônio, assumindo o comando da conversa. "Helena, me passa esse telefone. Eu mesmo vou conversar com a Renata. Do contrário, vocês 3 vão começar a chorar ao mesmo tempo, e eu não aguento essa choradeira toda." "Filha, boa tarde", trovejou a voz de um homem acostumado a liderar equipes há décadas. "Vamos lá, me explique direitinho em que tipo de confusão você resolveu se meter. Que noivo é esse que surgiu do nada e está fazendo sua mãe precisar de calmantes? Quantos anos ele tem para já ter 2 crianças?" Renata enxugou as lágrimas que começavam a se acumular em seus olhos
e procurou falar de forma que sua história não soasse como uma justificativa desesperada. Felipe tem 30 anos, pai. Ele ficou viúvo há 6 meses. A esposa dele não resistiu ao parto, mas os médicos conseguiram salvar o bebê. Então agora ele tem 2 filhas. Eu entendo perfeitamente a situação dele, pai. E, sinceramente, depois de tudo o que aconteceu comigo, preciso de um propósito. Essas meninas precisam de alguém e eu preciso delas também. A voz de seu Antônio suavizou-se ligeiramente ao perceber a fragilidade escondida nas palavras da filha. E onde ele trabalha? Tem casa própria? As perguntas vinham práticas, objetivas, como era característico dele. Felipe trabalha em uma concessionária de veículos importados na zona sul de São Paulo, explicou Renata pacientemente. Ele mora com as filhas em um apartamento de 3 quartos em um bairro excelente. Tem um parque bem pertinho e a creche que a filha mais velha, Lara, frequenta fica no prédio ao lado. Ele a leva pela manhã no caminho do trabalho e busca à noite. Tudo funciona perfeitamente. Aparentemente, a conversa havia sido colocada no viva voz, porque Renata ouviu mais uma vez os lamentos de sua mãe ao fundo. Meu Deus do céu! Levar e buscar criança na creche não é nada demais. Isso é só a ponta do iceberg. Tem que cozinhar, lavar, passar roupa, limpar apartamento, cuidar de um bebê recém-nascido. Ah, do que estou falando? Você mesma sabe disso tudo. Mas, ignorando todo o bom senso, você teimosamente vai se submeter a essa escravidão. Dona Helena fez uma pausa breve, escolhendo as palavras seguintes e então disparou. Esse Felipe simplesmente decidiu arranjar uma babá, uma governanta, uma cozinheira e tudo mais de graça. E você, minha filha, está aceitando de braços abertos. Isso me dói profundamente. A voz vibrante de Camila cortou as lamentações da mãe como um sino de prata. Irmã, como foi que vocês se conheceram? Você e esse Felipe não têm praticamente nada em comum, pelo que parece. Duvido muito que você passe seu tempo livre visitando concessionárias de carros importados. Renata estremeceu levemente e tentou fazer uma piada sem graça, dizendo que se sentia como se estivesse sendo interrogada pela Polícia Federal. Mas, plenamente consciente de que teria que responder a todas as perguntas, ela confessou honestamente. Nos conhecemos na rua, de forma completamente inesperada. Felipe estava distraído com a Lara, e o carrinho com o bebê escapou das mãos dele e rolou em direção à avenida. Eu, por pura sorte, estava parada bem na frente da faixa de pedestres, esperando o sinal abrir. Renata fez uma pausa, revivendo mentalmente aquele momento. Enfim, deu tudo certo por pouco. A velocidade do carrinho era pequena e nem eu nem a pequena Sofia nos machucamos. Felipe, quando percebeu que uma tragédia quase havia acontecido bem diante de seus olhos, começou a se desculpar profusamente, demonstrou uma gratidão enorme e me convidou para tomar um café. Basicamente, foi assim que nossa conversa começou. Está bem, Renata. Você é uma ótima pessoa. Ajudou a evitar uma tragédia, disse seu Antônio, e o metal de chefe de departamento tilintou novamente em sua voz. Mas peço encarecidamente que não se precipite com esse casamento. Nós iremos até aí para conhecer essa sua águia e seus filhotes, e então decidiremos tudo juntos como família. Não há nada para decidir, pai, respondeu Renata com firmeza surpreendente. O pedido de casamento já foi registrado no cartório. A data da cerimônia está marcada para daqui a 2 semanas. Eu liguei apenas para convidar vocês 3 para a nossa celebração, que será bem simples e íntima. Nem pensar, Renata. Isso não vai funcionar assim, disse Camila, com uma indignação bem-humorada. Já que você decidiu fazer essa loucura toda com esse Felipe, então definitivamente precisamos nos conhecer antes. Uma festa de apresentação, uma despedida de solteira, chame como quiser. Mas com certeza, precisamos conversar e nos divertir antes do grande dia. Enfim, nos espere aí. Estaremos chegando neste fim de semana. Isso mesmo. Vamos nos reunir e conversar direito, já que estamos todos morrendo de saudades, exclamaram seu Antônio e Dona Helena em uníssono. A mãe ainda acrescentou:
Vamos dar uma boa olhada no seu noivo e avaliar se ele merece você. Aliás, os pais dele também precisam ser convidados para esse encontro. Queremos conhecê-los também. Renata, sabiamente, manteve-se em silêncio sobre o fato de que ela mesma ainda não havia conhecido os pais de Felipe. Tudo estava acontecendo rápido demais entre eles, mas ela sabia, no fundo do coração, que precisava dessa velocidade. Era como se parar para pensar demais fosse perigoso, como se a razão pudesse destruir aquele frágil castelo de esperança que ela estava construindo. Os pais de Felipe, segundo ele explicava, eram pessoas extremamente ocupadas. Descobriu-se que durante todas as semanas em que Renata já estava cuidando de todas as tarefas domésticas, os avós paternos não haviam encontrado tempo sequer para visitar o filho ou as netas, muito menos para conhecer a futura nora. Ela tinha sérias preocupações de que eles nem teriam tempo de vir para o casamento. A pedido de Felipe, Renata havia deixado o emprego como gerente administrativa em uma empresa de médio porte quase imediatamente após o registro do casamento no cartório. Ela se mudou para o apartamento do futuro marido para ajudá-lo com a filha recém-nascida. Enquanto a família Monteiro se preparava às pressas para visitar a cidade onde ela agora morava, Renata tentava conquistar a simpatia das futuras enteadas. Com a pequena Sofia, não havia problemas. A mulher, às vezes, sentia que havia aceitado o pedido de casamento de um homem que mal conhecia, simplesmente porque ele era o pai daquela menina maravilhosa. Sim, Sofia era uma completa estranha para Renata, mas, ao mesmo tempo, infinitamente querida. A mulher, quase instantaneamente, ao primeiro olhar fixado nos olhos da criança, tão claros e parecendo desproporcionalmente grandes em seu rostinho delicado, havia se apegado a ela com toda a sua alma. Havia várias semanas que Renata alimentava a menina com fórmula na mamadeira, trocava suas fraldas quando ocorriam surpresas, dava banho nela e a levava para passear no parque. Quando a pequena respondia à mulher com sorrisos desdentados e gorjeios felizes, o coração de Renata transbordava de uma felicidade indescritível, mas nem tudo era tão harmonioso quanto sua conexão com a bebê Sofia. Felipe tratava a noiva com ternura e respeito, mas sem nenhuma paixão. Era como se ele sentisse apenas gratidão por ela, não amor verdadeiro. Às vezes, Renata percebia um olhar distante nos olhos dele, como se sua mente estivesse em outro lugar. Porém, a jovem mulher, simultaneamente criando um bebê e trabalhando remotamente para uma loja virtual, estava tão exausta que isso não a incomodava profundamente. Ela adormecia assim que sua cabeça tocava o travesseiro. No entanto, mesmo durante o sono, permanecia atenta aos sons ao redor e levantava imediatamente ao ouvir qualquer gemido do bebê. Sofia havia se tornado o centro do universo de Renata, mas ela ainda tentava não focar apenas nela, pois se importava sinceramente com seu futuro marido e com a filha mais velha dele. Felipe constantemente dizia a Renata o quanto a apreciava por seu coração bondoso e como estava feliz por terem se encontrado naquele dia. Em alguns momentos raros, ela percebia em seus olhos algo parecido com culpa, como se ele soubesse que estava oferecendo menos do que ela merecia. Mas esses momentos passavam rapidamente, e a rotina voltava a engolir tudo. Ainda assim, não era suficiente para que a harmonia reinasse no apartamento. Os fatores que impediam a construção de um futuro feliz eram demasiadamente fortes. Lara, que parecia um anjinho de olhos castanhos e cachos dourados, recebeu a noiva de seu pai com cautela e uma raiva mal disfarçada. A fiel companheira da menina e sua aliada contra Renata era Dona Marta, mãe da falecida esposa de Felipe. A avó das meninas não aceitou de forma alguma a possibilidade de mudanças na vida pessoal do ex-genro. Quando Dona Marta viu Renata no apartamento pela primeira vez, concluiu que Felipe havia contratado uma babá para a pequena Sofia e foi bastante educada e simpática. No entanto, ao saber que estava conversando com a noiva do ex-genro, sua atitude mudou drasticamente para franca hostilidade. Para Renata, era óbvio que não adiantava nem sonhar em mudar essa situação. Dona Marta sempre a consideraria uma ameaça ao bem-estar de suas netas.
a vida inteira, não seria suficiente para provar a sinceridade de seu amor pela pequena Sofia e sua disposição em fazer grandes esforços para se tornar amiga de Lara. A sogra do ex-genro chamou a noiva de Felipe de provinciana interesseira, bem na cara dela. Embora, para ser justa, a cidade natal de Renata também tivesse mais de 2 milhões de habitantes. Após alguns dias, percebendo que os insultos diretos não estavam surtindo o efeito desejado, Dona Marta mudou de tática. Passou a ignorar completamente a presença de Renata, mas manteve uma vigilância constante sobre suas ações. A jovem tornou-se invisível para a mulher mais velha, que tinha como regra aparecer sem avisar em qualquer horário do dia. Como de costume, abrindo a porta do apartamento com sua própria chave, Dona Marta percorria todos os cômodos e, sem sequer responder ao cumprimento de Renata, observava silenciosamente cada uma de suas ações. Era desconfortável, mas suportável, especialmente quando Lara estava em casa, e conseguia distrair a avó com brincadeiras e conversas animadas. Os entretenimentos alegres aliviavam a alma de Dona Marta, ferida pela perda da filha, mas também a impediam de alcançar seu principal objetivo: expulsar Renata da vida do ex-genro e das netas. "Felipe, ela me odeia profundamente", reclamou Renata baixinho para o noivo certa noite. "Desde que me mudei para cá, ela só sonha com o dia em que eu desapareça da vida de vocês." Mas o homem, mantendo uma calma impressionante, deu de ombros e insistiu. "Ela só tem medo de que as meninas se afastem dela. Precisa de tempo para se acostumar com você, é só isso." Renata ousou perguntar: "Talvez você pudesse ao menos conversar com Dona Marta para que ela avise antes de vir nos visitar? Hoje, por exemplo, ela não nos encontrou em casa porque eu havia saído para passear com a Sofia no parque." A voz de Renata tremeu ligeiramente. "Quando voltamos, Dona Marta disse, sem sequer olhar na minha direção, que se isso acontecesse de novo, ela procuraria o conselho tutelar para fazer uma denúncia contra mim. Não quis ouvir nenhuma das minhas explicações." Felipe dispensou a preocupação com um gesto despreocupado. "Não tenha medo. Mesmo que ela tentasse fazer isso, seria facilmente esclarecido. Você é minha noiva. Em breve será minha esposa oficial. Aliás, preciso verificar se já é hora de regularizar sua situação legal como responsável pelas meninas, para evitar esse tipo de problema. Então, pode viver sua vida em paz." Para Felipe, era fácil dizer isso. Ele conseguia evitar quase completamente os encontros com Dona Marta, e toda a insatisfação da mulher era despejada sobre Renata como uma laje pesada. A situação piorava ainda mais porque Lara continuava a demonstrar hostilidade em relação à futura madrasta. A menina fazia o máximo de travessuras possível, claramente orientada por alguém. Ela estragava a comida acidentalmente, derrubando na panela um pacote inteiro de sal, bicarbonato ou algumas vagens de pimenta ardida. Discretamente, colocava roupas coloridas junto com as fraldas brancas na máquina de lavar. Escondia e reorganizava objetos, obrigando Renata a perder tempo procurando por eles. Lara respondia a todos os comentários e perguntas com lágrimas ardentes e acusações. Demonstrando uma paciência sobre-humana, Renata tentava não se irritar com os olhares de desprezo, nem com o comportamento hostil destinado a perturbá-la. A menina permanecia praticamente em silêncio durante o dia, mas quando a futura madrasta pegava a irmãzinha no colo, frequentemente causava escândalos. "Larga essa coisa fedorenta que mandou minha mãe para o outro mundo e sai daqui", gritava Lara histericamente. "Meu pai e eu não precisamos de você aqui." Na primeira vez que ouviu as acusações cruéis, Renata ficou paralisada de choque. Felipe, contendo-se com visível esforço, agarrou Lara pela mão com mais força do que pretendia. A menina, é claro, chorou ainda mais de ressentimento. E como se estivesse observando por trás da porta, Dona Marta entrou subitamente no apartamento usando sua chave. Vestindo um elegante vestido preto de mangas compridas, Dona Marta,
mantendo uma magreza impressionante que contrastava com os cabelos grisalhos que começavam a aparecer. Parecia uma encarnação sombria de luto em forma humana. Quando a mulher se inclinou para pegar Lara nos braços, Renata teve uma associação instantânea com uma ave de rapina protegendo seu filhote. Dona Marta carregou o peso da neta sem demonstrar qualquer esforço e sussurrou palavras tranquilizadoras em seu ouvido. Na soleira da sala, virou-se e disse ao ex-genro com frieza cortante: "Sinceramente, Felipe, eu não imaginava que você fosse capaz de algo assim. Vamos conversar depois sobre isso." A porta da frente bateu com força, deixando Felipe e Renata em estado de choque. Apenas a pequena Sofia olhava serenamente para todos os lados, alheia ao drama que se desenrolava. "Vá atrás dela. Explique que você não queria machucar a Lara", sugeriu Renata preocupada. Mas Felipe apenas balançou a cabeça negativamente. "Não adianta nada. Dona Marta é extremamente teimosa." Felipe passou a mão pelo rosto, visivelmente cansado. E embora não seja agradável admitir isso, a filha dela era igualzinha. A Carolina não ouvia ninguém, fazia apenas o que queria. E no final das contas, onde foi que ela acabou? Ele fez uma pausa e Renata percebeu um brilho de dor genuína em seus olhos. Por um momento, o homem pareceu carregar o peso do mundo nos ombros. Renata permaneceu em silêncio, percebendo que o noivo não esperava uma resposta à sua pergunta retórica. Ela embalou Sofia nos braços, sem saber como ou com o que acalmar Felipe, que de repente havia ficado agitado. O homem, sem perceber que estava elevando gradualmente o tom de voz, continuou a falar sobre sua falecida esposa. Todos os médicos que a Carolina consultou a alertaram de que, dada a saúde frágil dela, ter um segundo filho seria um risco enorme. Eu tentei convencê-la, mas foi completamente inútil. A voz de Felipe vacilou por um instante. Às vezes me pergunto se eu poderia ter feito mais, se eu deveria ter insistido com mais força. Ela repetia teimosamente que tudo ficaria bem. Nem a própria mãe ela quis ouvir. Felipe sentou-se pesadamente no sofá, os ombros curvados. Não pensou em mim, nem na Lara, nem em ninguém. E agora eu fico aqui, tentando juntar os pedaços. E ainda condenei a Sofia a nunca poder conhecer a própria mãe. Renata notou que ele havia dito "condenei", em vez de "ela condenou", como se, no fundo, carregasse parte da culpa. Renata sussurrou baixinho, aproximando-se dele: "Felipe, não se culpe tanto. E não culpe a Carolina pela escolha que ela fez. Ela agiu conforme sentiu que deveria. Ninguém poderia prever o que aconteceria." O homem acenou com a mão, indicando que a conversa estava encerrada, e foi para a cozinha. Renata ouviu os sons familiares de água correndo, pratos sendo movidos, a televisão sendo ligada. O humor da jovem estava sombrio, mas ela começou a entreter o bebê com uma alegria exagerada, fez uma massagem suave e mergulhou nas outras tarefas de cuidado com a menina. A menina a quem sua irmã e até o próprio pai, em seus momentos mais sombrios, atribuíam parte da culpa pela perda de Carolina, cuja fotografia observava Renata de praticamente todas as paredes do apartamento. Renata às vezes sentia como se estivesse em um museu dedicado a uma frágil e bela loira, que havia partido prematuramente. Parecia que a dona ainda permanecia no apartamento, vigiando suas filhas, seu marido, e agora também a substituta que ousara ocupar seu lugar. Era como se ela devesse ter mais medo dos vivos, como Lara ou Dona Marta, mas Renata, ao se deparar com as imagens de Carolina, sentia uma inquietação profunda. Nesses momentos ela tentava não respirar muito fundo, para não aumentar a dor que já a consumia. Somente no final daquela noite turbulenta, Dona Marta trouxe a neta de volta. A menina estava alegre, usando uma blusa nova e tênis reluzentes. Depois de mandar Lara lavar as mãos no banheiro, a avó disse baixinho para Felipe: "Tenho que trabalhar amanhã cedo, então, por mais que eu quisesse, não posso ficar com a Lara." Sua voz tornou-se gélida quando acrescentou: "Lembre-se, se você machucar minha neta mais uma vez, eu vou tomar providências. Acredite em mim,
Depois disso, você pode esquecer a vida tranquila que leva. Ignorando completamente Renata, que já havia colocado Sofia para dormir e também estava recebendo Lara, Dona Marta disparou mais uma ameaça. E que essa sua aí saiba que eu farei de tudo pelas minhas netas. Vou despedaçar qualquer pessoa que sequer olhar torto para elas. A mulher, de postura impecável, apontou o dedo indicador para Renata como um dedo acusador, mas novamente sem olhar diretamente para ela. E que essa sua intrusa se lembre do provérbio: quem brinca com fogo acaba se queimando. Lara, logo após essas palavras, saiu do banheiro, colocou as mãos na cintura em pose desafiadora e virou-se para Felipe. Viu só, pai? A vovó me ama de verdade, diferente de você ou dessa aí. Os músculos da mandíbula de Felipe se contraíram, mas ele permaneceu em silêncio. Renata também hesitou em dizer qualquer coisa. Na sexta-feira seguinte, após se despedir do noivo e da filha mais velha dele, Renata mergulhou nos cuidados com Sofia antes do almoço. Depois de alimentá-la e colocá-la para dormir, começou a pensar em como se vestir para o encontro que se aproximava rapidamente com os pais de Felipe e sua própria família. Foi quando ouviu o som familiar de uma chave girando na fechadura. A porta se abriu e, como sempre, sem trocar cumprimentos ou qualquer aparência de cortesia, Dona Marta entrou. Mas desta vez, tudo era muito diferente. A aparência da mulher sugeria que alguém a estava perseguindo. Renata percebeu imediatamente que algo estranho havia acontecido. A mulher, geralmente tão bem arrumada e impecável, parecia assustada e completamente transtornada. Havia olheiras profundas sob seus olhos e um rubor intenso em suas bochechas. Em vez de seu penteado elegante habitual, os cabelos estavam em um estado caótico e despenteado. Parecia que Dona Marta havia fugido de algum lugar às pressas, mal tendo tempo de vestir um roupão leve e apertar rapidamente o cinto. Renata percebeu que as mãos de Dona Marta tremiam enquanto ela tentava desatar o nó e ficou muito surpresa ao ver que, em vez do habitual vestido de luto, a mulher de cabelos grisalhos usava um roupão de algodão cor-de-rosa com grandes flores lilazes. Tudo era tão incomum que parecia até indecente. A jovem baixou o olhar e quase gritou de surpresa. Os pés da visitante estavam completamente encharcados em pantufas de casa. Parecia que ela realmente havia saído correndo, sem perceber as poças que se formavam na calçada após a chuva matinal. O sentimento de compaixão prevaleceu sobre o estado de alerta. Renata correu rapidamente até o armário onde guardava as pantufas de pele de carneiro que havia comprado para dar de presente à sua própria mãe. Entregou-as a Dona Marta e sugeriu gentilmente: por favor, entre na cozinha. Vou verificar como a Sofia está e já volto para atendê-la. O bebê, bem alimentado e satisfeito, dormia tranquilamente em seu berço. Renata então correu para a cozinha. Depois de servir chá para a visitante inesperada, não a apressou com perguntas. Dona Marta, no entanto, nem sequer tocou na bebida. Examinando e ajeitando o roupão sobre os joelhos, como se tentasse se lembrar de cada detalhe de um padrão conhecido, ela finalmente começou a falar. Dormi terrivelmente mal ontem à noite. Aliás, não consegui dormir nada. Fiquei andando pela casa em silêncio, revisei fotografias antigas, me lembrei de momentos felizes e chorei. Chorei muito. É tão injusto e doloroso. Já se passaram mais de 6 meses e eu ainda não consigo acreditar que não tenho mais minha filha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Marta enquanto ela continuava. Fiquei tão revoltada ao pensar que o Felipe está vivendo feliz, planejando até se casar novamente, enquanto minha Carolina não está mais neste mundo. E ela nunca sequer me visitou, nem apareceu nos meus sonhos. Sofri até o amanhecer, me sentindo tão mal que orei. Senhor, se ao menos o Senhor pudesse me conceder essa graça, deixe-me ver minha filha. Dona Marta soluçou e então continuou, como se nem percebesse que estava falando em voz alta. Depois adormeci sem notar. Foi um sonho ou uma visão, não sei dizer. Mas eu vi minha Carolina caminhando em minha direção sobre a grama molhada,
vestindo o mesmo vestido branco com que foi enterrada. E ela segurava um bebê nos braços, e a água escorria de suas roupas, como se estivesse chovendo torrencialmente. A voz de Dona Marta tornou-se um sussurro carregado de emoção. Minha filha me olhou seriamente e balançou a cabeça em sinal de reprovação. Ela apontou para a menina nos braços com os olhos e disse que estava cuidando dela aqui. Acariciou o bebê com ternura, sorrindo daquele jeito leve que ela tinha nos momentos de felicidade. Depois olhou diretamente nos meus olhos e disse com firmeza: "Estou cuidando da Clarinha aqui, mãe. Ela sofreu muito, minha pequena, e não ouse interferir na criação das minhas meninas pela mãe da Clarinha. Ela é capaz de cuidar delas." Dona Marta ficou em silêncio abruptamente e parou de analisar os padrões em seu roupão. Ouvindo sons estranhos vindos do outro lado da mesa, Renata, que havia apoiado as mãos na superfície de madeira e baixado a cabeça, tremia com soluços incontroláveis. "O que foi? Você acha que eu sou louca? Está rindo de mim?" perguntou Dona Marta, confusa. "Tudo bem, talvez eu não devesse ter vindo até aqui. Aparentemente não estou conseguindo pensar direito por falta de sono." A mulher se levantou para ir embora, mas ao ouvir a cadeira sendo arrastada, Renata ergueu a cabeça. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, explicou com voz embargada: "Clarinha era minha filha. Ela viveu apenas 4 meses. Eu corri com ela para vários hospitais, mas foi tudo inútil. Me mudei para São Paulo porque ela se foi. Tentei fugir da dor, mas não consegui deixá-la para trás. Não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse encontrado o Felipe naquele dia. Provavelmente nada de bom teria acontecido." Renata secou as lágrimas com as costas da mão. "Mas a Sofia, de alguma forma, me lembrou da minha pequena. Algo sutil, um vislumbre, nas expressões faciais. Eu não admitiria isso a ninguém, porque certamente me diriam que todos os bebês são parecidos, mas eu não consigo me separar da Sofia por vontade própria. Vejo minha Clarinha todos os dias, sinto saudade, e somente na companhia da sua neta tenho a sensação de que estou vivendo novamente e não apenas perdendo meu tempo." Incapaz de suportar a dor que Renata expressava, Dona Marta aproximou-se dela, primeiro de forma desajeitada e depois com força, como uma mãe faria. Ela a abraçou. Duas mulheres unidas pela terrível dor da perda de suas filhas choraram sem vergonha, perdendo completamente a noção do tempo. Como se pressentisse que algo incomum acontecia na cozinha, Sofia chorou no quarto, e Renata, com Dona Marta, enxugando as lágrimas às pressas, correram juntas em seu auxílio. Felipe ficou bastante surpreso quando, ao voltar para casa com Lara, como de costume, viu a noiva e Dona Marta brincando pacificamente juntas com Sofia, mas não disse nada. Estava feliz por finalmente haver pelo menos uma ilusão de ambiente normal no apartamento. Renata suspeitava que foi com a ajuda de conversas que a avó passou a ter com a neta que Lara, no restante dos dias antes do casamento, parou de fazer travessuras. A menina até perguntou a Felipe: "Papai, eu também posso ir à festa do casamento?" O homem olhou confuso para a noiva, depois para Dona Marta, e finalmente Renata, percebendo como o brilho nos olhos de Lara se apagava devido à decepção com a hesitação do pai, sugeriu com entusiasmo: "Vamos todos estar juntos neste dia. Lara, Sofia e a senhora também, Dona Marta. Se o restaurante não puder nos arranjar lugares adicionais, cancelamos a reserva e fazemos uma festa em casa mesmo. Uma reunião familiar de verdade. Vamos pedir pizza também?" perguntou Lara, mal acreditando na mudança de planos. "Claro que sim", respondeu Felipe, finalmente caindo em si. "Só a Sofia provavelmente vai ter dificuldade em um restaurante com música alta. É novinha demais para esse tipo de festa. Vou ligar para o gerente e avisar que mudamos nossos planos." O homem foi fazer a ligação e Dona Marta deu um tapinha no ombro de Renata e perguntou baixinho: "Talvez minha presença não seja muito apropriada? Posso levar a Sofia para minha casa e vocês celebram aqui em paz." A noiva balançou a cabeça vigorosamente. "De jeito nenhum. A senhora faz parte desta família agora. Vamos ajustar a festa para que todos fiquem confortáveis."
A celebração em comum realmente aconteceu de forma que deixou todos à vontade. Após apenas 1 hora de conversa, Dona Marta e Dona Helena se comunicavam com a familiaridade de quem se conhecia há uma vida inteira. Seu Antônio conversava animadamente com Felipe sobre carros e futebol. Camila e Lara discutiam sobre qual animal de estimação seria o melhor se pudessem ter qualquer um do mundo. Renata segurava Sofia nos braços, vestida com um elegante vestido de renda, e esperava que o destino tivesse misericórdia da nova família que ela estava ajudando a construir. Os meses foram passando, e a harmonia finalmente começou a reinar no apartamento. Dona Marta havia se tornado uma aliada de Renata e Lara, gradualmente, foi abandonando sua hostilidade. As conversas que a avó teve com a neta surtiram efeito, e a gentileza constante de Renata comoveu profundamente a alma sensível da menina. Felipe, percebendo que sua esposa cuidava com carinho e sinceridade não só da pequena Sofia, mas também de Lara, passou a confiar a ela praticamente todas as responsabilidades parentais. Agora era Renata quem levava e buscava a filha mais velha na escola, ajudava com as lições de casa, organizava festas de aniversário. Felipe explicava seus constantes atrasos no trabalho como uma necessidade profissional. Renata querida, você mesma vê quanto gastamos no dia a dia. É muito mais tranquilo quando a Sofia está com você e não com uma estranha. Além disso, a Lara vai precisar de ajuda na adaptação escolar. A mulher não tinha objeções, embora seu trabalho remoto de meio período trouxesse algum dinheiro para o orçamento familiar. Ela estava disposta a ficar em casa pelo bem-estar das meninas. Ao mesmo tempo, tentava economizar ao máximo, quase não comprando nada para si mesma. Cosméticos eram luxos raros. Roupas e sapatos, apenas quando absolutamente necessário, e sempre as opções mais baratas. Foi então que chegou o primeiro aniversário de casamento. Renata e Lara arrumaram juntas a mesa festiva, vestiram a pequena Sofia com um vestido novo e aguardaram ansiosamente o início da comemoração. Dona Marta chegou pontualmente, usando um elegante vestido azul marinho com o broche de fênix que Renata lhe havia dado de presente meses antes. Felipe chegou atrasado, trazendo apenas um buquê modesto e um bolo simples. Renata havia dado ao marido uma barraca de acampamento de alta qualidade, já que ele sempre falava em seu amor por atividades ao ar livre. Em troca, recebeu uma pequena toalha de rosto. Dona Marta notou o desequilíbrio com desaprovação silenciosa, mas guardou seus pensamentos para si mesma. Depois que as meninas foram dormir e Dona Marta foi embora, Felipe iniciou uma conversa inesperada. Escuta, aquele meu colega, o Gustavo, passou aqui e me ofereceu uma viagem de última hora para Cancún. 10 dias em um resort 5 estrelas, tudo incluído. Uma oportunidade incrível. Renata, pensando que iriam todos juntos, começou a argumentar. Felipe, não podemos tirar a Lara da escola agora. E a Sofia ainda é muito novinha para uma viagem dessas. O homem assentiu, enquanto ouvia, e então esclareceu com naturalidade. Exatamente. Eu nunca disse que iríamos todos juntos. Só tem um pacote, o do Gustavo. Eu pretendo ir sozinho. Você entende, eu preciso descansar. Não podemos tirar férias em família agora, então você, a Lara e a Sofia ficam por aqui. Renata sentiu-se magoada por Felipe ter decidido tudo sem consultá-la. Desculpe, mas isso não me parece justo, ela arriscou dizer. O marido cortou qualquer objeção com um suspiro exasperado. Os últimos anos foram terríveis para mim. A perda da Carolina, a necessidade de criar as meninas, o estresse constante no trabalho. Me diga, eu não tenho direito a férias normais? A jovem, pensando no bem-estar da família e evitando conflitos, concordou relutantemente. Tudo bem, Felipe. Vá e recupere suas forças. As meninas e eu ficaremos bem. O homem beijou a esposa e pediu que ela arrumasse suas malas. O que Renata não sabia era que Felipe viajaria com sua amante, Juliana, uma jovem de 23 anos que trabalhava na mesma concessionária. O romance havia começado ainda quando Carolina estava grávida de Sofia, e continuara após o casamento com Renata. No resort de Cancún,
Sentados à mesa do restaurante do hotel, Juliana murmurava carinhosamente: "Meu amor, você é tão incrível por deixar sua esposinha em casa e organizar essas férias maravilhosas para nós dois." Felipe sorriu presunçosamente. Juliana continuou com ar de superioridade. "Sua esposinha agora deve estar comendo pão seco, enquanto aqui temos um buffet liberado, não é mesmo?" O casal riu da piada cruel. "Aliás, não consigo entender por que você se casou com ela?" perguntou Juliana entre uma garfada e outra. Felipe deu de ombros com indiferença. "Foi conveniente, na verdade. A Renata ama as meninas de verdade. Com ela não tenho medo de deixar as crianças. Foi por isso que me casei, para ter tempo de ficar com você." Na mesa ao lado, uma jovem de cabelos castanhos ondulados ouvia atentamente cada palavra, sem que Felipe percebesse. Era Camila, a irmã de Renata, hospedada no mesmo resort por uma coincidência do destino. A informação sobre a traição foi um choque devastador. Após pensar longamente, Camila decidiu consultar a mãe. "Mãe, temos um problema muito sério", começou ao telefone. Dona Helena, após ouvir tudo, aconselhou cautela. "A verdade precisa ser apresentada com cuidado. Vamos pedir ajuda à Dona Marta." A avó das meninas, ao saber da traição, reagiu com firmeza. "Ele não vai se safar dessa." Renata não ficou completamente surpresa quando Dona Marta veio conversar com ela. "Eu suspeitava", admitiu em voz baixa. "Todos os sinais estavam lá. O pior é que não me importo tanto quanto deveria. Estou disposta a suportar qualquer coisa porque não consigo mais viver sem a Lara e a Sofia." Dona Marta suspirou. "Faremos o seguinte. No dia em que Felipe voltar, eu levo as meninas para minha casa. Não há necessidade de elas presenciarem uma conversa difícil." Quando Felipe, bronzeado e satisfeito, retornou das férias, encontrou uma surpresa. Ao abrir a porta, deparou-se com caixas e malas bloqueando a entrada. "Renata, que confusão é essa?" "Essas são suas coisas", respondeu ela com calma surpreendente. "Já dei entrada no divórcio. Proponho resolvermos a questão da guarda das meninas de forma pacífica. Estou disposta a abrir mão da pensão alimentícia se você concordar." Felipe tentou argumentar, mas Dona Marta rapidamente o colocou em seu devido lugar. O divórcio foi formalizado judicialmente e, para surpresa de muitos, Felipe concordou em conceder a guarda das filhas a Renata, mantendo apenas o direito de visitas. 6 meses depois, o caso com Juliana acabou. Quando Felipe tentou se reconciliar com Renata, ela não o aceitou de volta. Quem planta tempestade, colhe furacão. As meninas e eu estamos muito bem. Felipe teve que voltar para a casa dos pais. Renata, por sua vez, finalmente encontrou a paz que tanto merecia, cercada pelo amor de Lara, Sofia e Dona Marta. E ela ainda não suspeitava que o destino em breve a recompensaria de maneira ainda mais generosa. E assim termina a história de Renata, uma mulher que encontrou força na dor e construiu uma família verdadeira a partir dos escombros deixados pela traição. Ela provou que o amor genuíno não precisa de laços de sangue para existir e que a maternidade vai muito além da biologia. Lara e Sofia ganharam não apenas uma madrasta, mas uma mãe de coração, alguém disposta a sacrificar tudo por elas. Dona Marta, que inicialmente via Renata como uma intrusa, tornou-se sua maior aliada e amiga. Juntas, elas transformaram uma casa cheia de tensão e ressentimento em um lar acolhedor e cheio de amor. Felipe, por sua vez, aprendeu da forma mais difícil que nem sempre se pode ter tudo. Sua ganância e egoísmo custaram-lhe não apenas um casamento, mas também a presença diária de suas próprias filhas. A vida tem uma forma peculiar de equilibrar as coisas. Quem age com sinceridade e bondade, mesmo quando ninguém está olhando, eventualmente colhe os frutos de suas ações, e quem planta ventos de engano e traição, inevitavelmente colherá tempestades de arrependimento. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender completamente a sua atenção. Não se esqueça de deixar seu gostei, compartilhar com amigos e familiares
e contar nos comentários o que mais te tocou nesta narrativa. Qual personagem você mais admirou? O que faria no lugar de Renata? Sua opinião é muito importante para mim. Um abraço carinhoso e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas inesperadas e finais que aquecem o coração. Nos vemos em breve!